Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais essa manhã. Bom dia a todos que estão aqui comigo. Eu tenho uma palavra revelada de Deus e nessa manhã nós estaremos aqui sendo impactados por ela. Eu quero dizer que a sua manhã vai mudar. E não vai mudar somente a sua manhã, vai mudar o seu dia, vai mudar a sua semana, vai mudar a sua vida. A sua vida. Eu quero convidar você a abrir no livro de João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. Abre aí o seu smartphone. Se você estiver assistindo pelo smartphone, usa a Bíblia, hein? É hora de agora folhear a Bíblia. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós vamos disponibilizar no nosso canal YouTube. Então, não tem como você não assistir essa ministração. E enquanto eu fazia essa ministração, Deus falava ao meu coração e eu tenho a certeza que essa palavra hoje vai mudar o seu destino. Vai mudar o seu destino. Ok? João 1. Versículo 1, ele fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para aí, é somente esse versículo por enquanto. Na tradução mais antiga, ela fala que, e é aqui que eu quero trazer a palavra, ela fala que a palavra era o princípio. Amados, a ministração da palavra de hoje é: a palavra de Deus permanece. A palavra permanece. E enquanto eu escrevi, eu estava pensando essa semana inteira sobre o que ministrar, o que falar, o que dizer, porque não diferente de muitos que estão passando esse problema que tem acontecido no mundo, eu também tenho passado. E eu refleti essa semana pensando com Deus, há uma coisa interessante. Deus falou assim, olha, a minha palavra permanece. E aí eu comecei a folhear a Bíblia, eu comecei a ver os versículos e Deus falou grandemente ao meu coração. E eu quero expor o que Ele falou em meu coração para você. No princípio era a palavra. Primeira coisa, quando você se achegou a Deus, houve uma palavra dele para você. Houve uma palavra dele direcionada ao teu coração. E essas palavras, elas não se esvaíram, elas não sumiram, elas estão carimbadas, fixadas no reino espiritual. Não tem validade, elas são eternas. Elas são eternas. Eu, enquanto fazia essa ministração, eu comecei a olhar o livro de Ezequiel, Jeremias, alguns livros do Antigo Testamento, e sempre para validar uma promessa de Deus, sempre para dar ali falando, enfatizando, eles falavam, olha, e veio a mim a palavra de Deus. Eu quero dizer primeiro, nessa manhã, que a palavra de Deus veio a mim, e eu quero trazer essa palavra aqui de Deus para você. E você vai falar, olha, a palavra de Deus veio a mim. Em Marcos, capítulo 4, versículo 50, do 48 ao 50 aproximadamente, você vai ver Jesus andando, indo para uma cidade, vem um oficial que trabalhava para o rei, e ele desesperado vai até Jesus e fala, mestre, o senhor precisa ir à minha casa, o meu filho está morrendo. Jesus, ele vira e fala para aquele oficial do rei, vá, pois o teu filho já está curado. O oficial, ele não veio a Jesus e falou, não, mestre, o senhor precisa ir lá e tocar no meu filho, você precisa ir lá e fazer uma oração, ungir. Ele virou para Jesus e falou, olha, eu creio na tua palavra, e foi embora, e voltou para sua casa. Enquanto esse oficial, ele caminhava
de encontro à sua casa, os seus servos vieram correndo ao oficial e disse: olha, não vá, não se incomode mais o mestre, porque o seu filho está curado. E aí aquele oficial, em João 4, do capítulo 47 até o 50, ele pergunta e fala: olha, que hora foi que o meu filho ficou bom? E ali eles dão o horário a qual aquele menino ficara bom, não estava mais enfermo. E esse oficial traz à mente e fala: esse foi o horário em que Jesus havia me dado a palavra. Então, primeira coisa nessa manhã, como tema, a palavra permanece. A palavra permanece. Nós vamos ler em Hebreus que tudo passará, mas a palavra de Deus será sempre a mesma. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu também, enquanto li ali no capítulo de Marcos, é interessante que Jesus, após dar uma parábola, após falar com a multidão, ele traz a revelação da parábola para os seus discípulos, e ele fala uma coisa que impactou o meu coração. Ele fala: olha, o semeador semeia a palavra. A palavra. E eu quero dizer que Cristo, Ele é o semeador, e Ele semeou uma palavra no seu coração, no meu coração. E essa palavra, ela não pode morrer, ela não pode se esvair, ela não pode desanimar, ela não pode cair em um esquecimento. Amados, eu quero trazer à sua mente uma coisa importante. O mundo está em uma crise. Um médico falara com um pastor, que Deus colocou o mundo de joelhos, porque não se acha vacina, não se acha isso, não se acha aquilo, e nós temos sido impactados não só agora pela doença, mas financeiramente também. O mundo economicamente está em ruínas, mas o que não pode estar em ruína é a palavra de Deus na sua vida. Na sua vida, isso não é abalado pelas circunstâncias do mundo, isso não pode te abalar, isso não tem o poder de tirar a sua certeza que ora Cristo vem ou que ora Ele estará conosco, mas mais do que isso é que Ele intercede por você e por mim. A palavra de Deus permanece na sua vida, permanece. Se você dobra o seu joelho e ora com Deus, nós estávamos ouvindo uma música aqui, um louvor, que Ele está no controle. Não é o seu prefeito, não é o governador, não é o presidente, não são os médicos, não são nenhum especialista, o técnico. Quem está no controle de todas as coisas é o meu Deus, é o seu Deus, Jesus Cristo. A palavra dele permanece. A palavra dele permanece. Quantas promessas você tem dele guardado no seu coração? Toda promessa foi uma palavra lançada direto da boca do Eterno para o teu coração, carimbada, justificada e assinada ali pelo sangue de Jesus, e já chegou a você. Essa palavra, ela não tem validade, ela não tem um prazo. Você pode colocar um prazo se deixar de acreditar, mas a palavra do Eterno, ela não expira, ela não deixa de valer. Enquanto eu fazia essa ministração, eu comecei a pensar e a falar com Deus dos projetos, dos planos em que nós temos como igreja, em que nós temos como cristãos, em que nós temos como pastores, servos. E eu pensando ali, eu falei: mas eu tenho tantos projetos, eu tenho tantos planos, e tudo isso tem atrapalhado. E veio novamente ao meu coração: a palavra permanece. Se o inimigo está soprando no teu coração que não tem mais jeito, que acabou, que agora vai ficar pior, deixa eu te falar uma coisa: a palavra dele não tem validade nenhuma quando a palavra do Eterno está sobre a sua vida. Ele não tem poder de anular um decreto do Eterno.
Quem é que pode anular o decreto do dia vir aparecer ou da noite surgir? Isso é um mandamento do Eterno, que haja luz, que haja trevas. Não há circunstância nenhuma que pode paralisar isso. É a palavra dele sendo cumprida desde sempre, desde a eternidade. A palavra permanece. A palavra permanece. Enquanto Cristo lá falava com aquele oficial e falava: olha, a minha palavra te dou. Você tem a palavra de Jesus, você tem a promessa dele, você tem aquilo que ele anunciou para você. Ela não expirou, ela não deixou de existir, ela está firme e não tem nada que possa paralisar isso. Não há crise, não há enfermidade, não há dor. Eu estava acompanhando essa semana um pastor que eu gosto muito, ele é um americano, Ravi Zacarias, e ele foi acometido de câncer, e ele está num processo muito difícil até, e ele tem bastante pessoas que leram seus livros, e é um homem de Deus fenomenal, e ele acamado, né, no hospital, ele escreveu lá, até para confirmar a minha palavra, ele disse lá: as promessas de Deus ainda continuam. Acamado, com câncer, passando as maiores dificuldades. É isso, não são as circunstâncias que moldam a sua fé. Se a nossa fé está sendo moldada pela circunstância, ou porque eu estou trabalhando bem, ou porque a minha família está boa, ou porque está tudo indo muito bem, ou porque as coisas não estão mais como eu costumava pensar que ia ser, ou estava sendo, e agora eu esmoreço, eu perco a fé, eu quero te dizer que a palavra de Deus permanece. Se você se mantiver firme à palavra dele, se você se agarrar à mão do Eterno, não é segurar e falar: Senhor, olha, eu estou firme à tua palavra. A crise até pode chegar à sua casa, mas a palavra dele permanece. Ela pode ficar até algum tempo, mas você escreve aí, na sua porta, na porta da casa, na geladeira, na sua carteira de trabalho, no seu computador, na sua faculdade, no que você estiver fazendo, a palavra de Deus permanece na minha vida. Homem algum vai decretar o que pode acontecer na sua vida. Eu posso ter a certeza que sim, Jesus pode decretar o que está na sua vida, o que pode vir a acontecer com você, Michele, Sara, Danilo, a mim, a você que está acompanhando online. Cristo pode decretar na sua vida o que vai acontecer hoje. Hoje, a palavra dele permanece. É isso que eu quero colocar ao teu coração. Se você acordou desanimado, preocupado, chateado, sem saber, não sei, se você também acordou feliz, alegre, cantando, eu quero te dizer que a palavra de tudo isso é porque a palavra de Deus permanece na sua vida. Não são as tribulações que vão nos fazer paralisar. No princípio era a palavra. Eu quero dizer que por princípio Deus te deu uma palavra, por princípio, e a palavra estava com Deus, e essa palavra veio de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Não é mentira, ele não é homem para que minta, ele não é como nós, ele não tem esse mau caráter, ele não tem essa falha, ele não pode ser falho. Ele desconhece a mentira, ele não sabe o significado da mentira, ele não entende o que é isso. Se chegar a Deus, me explica a mentira, ele vai falar para você: eu não posso te explicar uma coisa que eu não conheço. Deus só conhece a verdade, e a verdade veio através da palavra para a sua vida, para a sua vida. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Eu quero dizer que você tem a palavra de Deus, você tem Deus.
Se a palavra, se tem uma promessa aí que foi dita por um irmão, por um pastor, por alguém que chegou e falou: ó, Deus tem isso na sua vida, Deus tem aquilo para acontecer em você, Deus tem aquilo para fazer no seu ministério, Deus tem aquilo para fazer na sua vida profissional, na sua vida financeira, no seu empreendimento, na sua casa, no seu filho, por onde você for, por onde você andar, por nações, deixa eu te dizer, aí estava a palavra de Deus, aí estava Deus, e ela permanece. Eu, sexta-feira, estava conversando com um colega, e essa pessoa preocupada de tudo que possa vir a acontecer, e ele falando: eu prorroguei boletos, eu prorroguei cartão. Eu falei: eu também. E eu fazer isso, e deixei de comprar aquilo, eu também. E não sei o que lá, eu também. Mas a palavra de Deus permanece na minha vida, permanece. As preocupações até tentam todos os dias, como setas inacabáveis do inimigo, lançado ao meu campo de batalha, e vem um monte na sua vida, vai vir um monte na vida do seu filho, um monte na vida do seu esposo, da sua esposa, da sua família, dos seus familiares, e são setas que são lançadas, flechas que são lançadas todos os dias. Você tem a palavra de Deus, ela permanece na sua vida, de um jeito ou de outro. Certa vez um pastor americano muito conhecido por todos nós, Luther King, ele fala, né? Se não puder andar, ajoelhe, se não puder ajoar, se arraste, mas siga em frente com a palavra de Deus. E todas as vezes que aparecer a sua mente, vier à sua mente, ou quiser descer ao teu coração, falando que olha, eu acho que não vai ser mais possível por causa dessa situação, o mundo pode até estar em crise, nós podemos estar passando por essa crise, mas é a palavra de Deus que decreta tudo sobre as nossas vidas. É Ele que fala sobre a minha família, que decreta. Pastor Fernando, é isso que eu tenho para a sua vida. Posso estar passando, e tantas coisas estão acontecendo com muitas pessoas. Outros estão enfermos, outros estão com câncer, outros pegam Covid, outros vão, mas a palavra de Deus está e continua sobre a nossa vida. E nessa manhã eu acordei bem cedo, falei: eu preciso terminar aquilo que eu não consegui finalizar ontem à noite, porque eu estava tão transbordante da palavra de Deus. E aí eu fui dormir, acordei hoje nessa manhã e comecei a escrever. E eu comecei a ver uma conferência que aconteceu lá nos Estados Unidos, e eu comecei a sonhar: olha, a palavra de Deus permanece. Vai a minha família, eu vou levar os líderes do meu ministério para essa conferência em nome de Jesus, porque a palavra de Deus permanece. Se você acredita aí, aquilo que você sonhou, aquilo que você está na mente, aquilo que você sonhar, a palavra de Deus permanece. Dias ruins sempre terão, sempre existirão. Pega uma água para mim, por favor. Mas nos dias bons, como nos dias ruins, a palavra de Deus permanece. Se eu fosse você, eu começava a escrever isso: a palavra de Deus permanece. Se eu fosse você, mandava aí um WhatsApp depois desse vídeo para o seu amigo: a palavra de Deus permanece na sua vida. Se eu fosse você, eu escreveria na porta da sua casa, ou do apartamento que você sonhava em comprar, ou daquilo que você queria adquirir, do seu carro, do seu trabalho, da sua faculdade. Obrigado, Danilo, só um minutinho. Da sua faculdade, daquilo tudo que você estava planejando, você digita lá, escreve lá, faz lá. A palavra de Deus permanece. Não aceite o decreto que o mundo colocou para você. Os decretos que aí são nos apresentados pelo mundo não tem validade nenhuma se a palavra do Eterno estiver sobre você, por você. Eu poderia te dar enormes exemplos, vários exemplos. Esse vídeo iria estourar de minutos. Nós temos um minuto aqui, alguns minutos para fazer essa live, essa transmissão. Mas eu te diria que a palavra de Deus nunca falhou. Nunca falhou.
Lê lá na Bíblia, vai em João, está lá, dias ruins virão, mas a palavra de Deus permanece. Vai em Apocalipse, vai lá ler e fala, olha, virão dias que serão tormentas, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus nunca deixou de ter validade, mesmo em dias ruins. Lê Antigo Testamento, vai lá, pessoas, os judeus que foram exilados de sua terra, passaram por momentos difíceis, mas a palavra de Deus permaneceu e eles continuaram firmes, prosperaram em meio a uma turbulência. Pastor Silas Malafaia, ele em uma das ministrações diz, olha, mesmo em meio a essa crise, virão dias que você terá os melhores dias da sua vida. Eu quero profetizar na sua vida, a palavra de Deus permanece na sua vida e virá como um raio e se cumprirá, mesmo o mundo dizendo que, olha, está anunciada aí recessão econômica, está anunciada aí desemprego, está anunciado morte. Eu quero dizer que a palavra de Deus permanece na sua vida. Nós somos a luz para o mundo. Enquanto o mundo não está vendo saída, não está vendo solução, eu quero dizer que nós que acreditamos em Cristo, sempre fomos a solução para esse mundo em caos. A palavra de Deus permanece, meu amado, permanece na sua vida, na sua vida. Ela não cessou, ela não expirou, não teve um prazo de validade expirado por causa de doenças, por causa de circunstâncias. Muito pelo contrário, é aí que agora ela está mais forte, é agora que ela está brilhando, é agora que ela está querendo ressurgir na sua vida, porque esse é o Deus em quem nós cremos. Ele é o caminho no deserto, é a música que nós cantamos aqui no começo. Ele é o caminho no deserto, Ele é a luz na escuridão. Esse é o Deus em quem nós cremos, é essa palavra que Ele tem nos lançado dia após dia. Se você tem 10 dias de conversão, se você tem 1 ano, se você tem 5, 10 anos, 20 anos, a palavra de Deus permanece na sua vida. Eu quero dizer que se você tem dúvida, pega um papel aí, eu vou revelar na sua vida. Escreve aí, ó, a palavra de Deus permanece na minha vida. É essa certeza que você precisa ter essa manhã. É essa certeza que você precisa ter todos os dias, quando você for para o seu trabalho, for procurar um emprego, for para a faculdade, for querer atingir algum objetivo. Escreve aí, ó, a palavra de Deus permanece sobre a minha vida. E aí todas as vezes que surgir algo, que vier dúvida, que tiver algum sentimento, o que está acontecendo, eu quero te dizer, as pessoas vão olhar para você, Eider, por que você está tão entusiasmado? Danilo, Michele, sabe por que vocês estão entusiasmados? Olha aí a situação. Vocês virarão para essa pessoa e falar, olha, eu quero te dizer um negócio, a palavra permanece sobre a minha vida. Eu quero te dar um pequeno testemunho, nem é meu testemunho, mas eu me agarro a esse testemunho. Eu tenho um discípulo aqui, o Eider, e passou por um ano bem difícil, o ano passado, não foi, Eider? Trabalho, isso, aquilo, surgiu a crise. Ele está trabalhando numa empresa que ele queria, do jeito que ele queria, pode até ainda não ser o salário desejado, mas a palavra de Deus permanece sobre a vida dele. E enquanto ainda ficaram preocupados, Deus chegou e falou, eu vou mostrar quem eu sou na sua vida. Eu quero te dizer que Deus quer mostrar quem Ele é na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra dele permanece sobre você. Não sobre você. A palavra de Deus está sobre a sua cabeça. Há uma unção, há uma autoridade de Deus sobre você. João 1, versículo 1. No princípio era a palavra. Então a palavra de Deus já era desde lá. E a palavra estava com Deus. Alguma Bíblia vai estar como verbo, mas é o mesmo sentido. E a palavra era Deus, e a palavra é Deus. É Deus. A palavra é Deus. Se eu fosse você, eu começava a ler um pouquinho mais a Bíblia e falar, olha,
tem um monte de palavras de Deus aqui para a minha vida, que estão norteando a vida do meu filho, que estão norteando a vida da minha esposa, que estão norteando a vida da minha família, do que norteiam a minha vida, que norteiam a vida dos meus amigos. Essas palavras, ela é um caminho no deserto. Eu quero te dizer, olha, o mundo é um deserto, Cristo é o caminho. Cristo é um caminho, é o único caminho. E todas as vezes que alguém chegar e falar, mas por que disso? Mas por que essa alegria no rosto? Olha, a palavra de Deus permanece. Eu quero finalizar essa manhã dizendo que se no começo tinha uma palavra, até o fim da sua vida, até quando Cristo vir nos buscar, ou se assim nós o formos conhecê-lo, a palavra dele vai permanecer. Sabe por quê? Porque a palavra que você disser falar do seu filho sobre aquilo que ele vai conquistar, aquilo que ele terá, aquilo que ele for, vai permanecer por causa de Deus. O legado que você deixar vai permanecer por causa de Deus. É a palavra dele sobre a sua boca para os teus filhos, para os teus amigos. Eu quero dizer, coloca e manda essa mensagem para o seu amigo depois desse culto, para sua mãe, para sua família, para quem você não conhece, coloca aí na sua rede social. A palavra de Deus permanece. E nós estaremos daqui a alguns dias falando sobre isso aí. A palavra de Deus sempre permaneceu. Olha, não encerrou, não se parou os sonhos não acabaram, as promessas não cessaram, aquilo que nós colocamos no papel no ano de 2019 para esse ano continua firme e forte, porque a palavra de Deus permanece na sua vida, permanece na minha vida. E se você acredita aí, dá um amém bem forte do lado do seu amigo, do seu irmão, é para ele se assustar. Eles vão achar até que você está meio doido, olhando o celular, dando um amém aí bem alto. Mas nós somos doidos, né? Loucos por Cristo, porque a palavra dele permanece nas nossas vidas. Finaliza essa agora a minha palavra. No princípio era a palavra. Você tem a palavra de Deus desde o princípio. A palavra estava com Deus, ou seja, ela nunca saiu. É Deus que dá a palavra, é Deus que decreta. Quero finalizar. Agora que eu vi que o microfone caiu. Quero finalizar. E a palavra é Deus. Finaliza agora falando que você tem a palavra de Deus no teu coração. A palavra de Deus permanece